Olá, diretamente aqui do estúdio da BMF Bovespa, eu converso sobre riscos em renda fixa com o planejador financeiro pessoal, Walter Policy Jr. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Muitos pensam que renda fixa não oferece nenhum tipo de risco. Isso não é verdade. Explica pra gente por quê. Não é verdade por alguns aspectos. Existem riscos em todos os investimentos. Existe um risco, que é o principal risco, é o do emissor. Significa o seguinte: se você tem um título de renda fixa, por exemplo, de um banco, esse banco pode quebrar. Se ele quebrar, o seu título virou pó. Isso também é verdade para os países. Você pode ter um título do Brasil e, se o Brasil quebrar, seu título virou pó. Claro que isso é uma chance muito remota de acontecer, e se isso acontecer, os outros desmembramentos vão fazer com que quase todas as suas outras aplicações também tenham prejuízos. No caso, se um país quebrar, por exemplo. Eu tenho o título do banco e não do país, mas o banco também tenderá a quebrar ou chegar bem perto disso. Então, esse é um risco que tem que ser colocado em mente quando você aplica. Mas existem outros riscos. Se você tem um título pré-fixado e você tem lá uma determinada taxa de juros, e depois disso, por qualquer motivo que seja, os juros sobem muito, o seu título tende a ser desvalorizado em grande medida. Então você pagou pelo seu título, por exemplo, R$1.000, ele pode depois de uma semana, 15 dias ou 2 anos, valer R$300. Vamos relembrar rapidamente por que quando acontece esse movimento de juros há esse reflexo no preço dos títulos. Perfeito. Uma regra básica dos investimentos é o seguinte: quando os juros sobem, o valor do seu título cai. E quando os juros descem, o valor do seu título sobe. Isso é uma regra matemática. Então, isso pode acontecer. A gente não sabe. Existem tendências de juros para cima ou para baixo, mas certeza a gente não tem. Então, esse também é um risco importante que os investidores têm que tomar cuidado. Fundos ou títulos, você investir diretamente em títulos, seja de país ou de empresa, o que é menos arriscado para o investidor? Menos arriscado é ele investir por meio de fundos. Por quê? Porque tem profissionais tomando conta daquilo que acompanham o mercado 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se você assume esse risco para você de gerir a sua própria carteira, você provavelmente não vai ter esse tempo todo, nem também essa capacidade toda, porque são profissionais com anos de experiência. Você vai comprar seus títulos pagando menos, não vai pagar a taxa de administração, então você vai ter um custo menor. Em compensação, muito provavelmente você não vai conseguir o mesmo desempenho que aquele profissional gestor do fundo vai conseguir. E os fundos também têm perfis de risco diferentes dentro de uma mesma instituição? Como é que funciona isso? Eles têm dos mais variados riscos, porque eles se destinam aos mais variados objetivos. Então, se você precisa de um objetivo de alta rentabilidade ou de maior rentabilidade, normalmente esse fundo ele vai ter que tomar mais risco, porque não existe mais rentabilidade com menos risco. Se você aumenta a rentabilidade, você vai ter que assumir mais riscos. E é isso que o gestor profissional vai fazer. Então você tem que conversar com ele sobre os seus objetivos para ver qual portfólio que ele tem vai se encaixar melhor dentro daquilo que você precisa.